Olá, aqui é a Andrea, falando sobre fotografia e afins. No vídeo passado, eu conversei com vocês sobre uma das regras da fotografia, e uma das regras que eu acho que é uma das mais simples que a gente tem. Eu falei um pouco sobre como ela funciona, como realmente é prático utilizar, né, essa regra. Se você quiser saber um pouquinho dela, depois você dá uma olhadinha nos vídeos anteriores, que você vai ver então mais sobre essa regra. Hoje eu vou contar para vocês, vou conversar com vocês sobre um outro assunto, que é sobre como tirar fotos diferenciadas, né? Ao meu ponto de vista. É um medo que até eu tinha e tenho de quando eu vou nos lugares para fazer fotografias, é de tirar as mesmas fotos que todo mundo tira, sabe? Aquela foto batida, né? De pôr do sol que todo mundo tira. E às vezes eu fico meio com receio de passar muito tempo, gastar muita energia tirando esse tipo de foto e acabar que no final das contas não vai agradar nem as pessoas, nem o meu observador e nem a mim mesma, né? Porque eu vou achar, nossa, tá todo mundo tirando as mesmas fotos. Então hoje eu vou conversar com vocês, nosso papo vai ser relacionado a isso, como tirar fotos diferenciadas. Eu vou falar aqui de alguns pontos que a gente pode levar em consideração para você conseguir tirar essas fotos diferenciadas, né? São alguns pontos de vistas aí que, na minha opinião, vale muito a pena você considerar mesmo. Isso tudo para ter uma foto diferenciada e fotos únicas que ninguém mais vai ter. Essa fórmula, então, que eu acredito, né, para você tirar as melhores fotos, é simplesmente você se conectando ao lugar da fotografia. Eu acho que essa é a melhor forma de você conseguir tirar fotos únicas, fotos diferentes, fotos que ninguém mais vai ter. Você se conectar ao lugar que você vai tirar a fotografia, ao lugar em si, ao lugar inteiro. Quiçá é a cidade inteira que você vai. Lógico que você não vai tirar foto da cidade inteira, vai tirar fotos de alguns pontos, mas o fato de você conhecer a cidade inteira vai te dar aí uma visão mais ampla. E então o conectar seria simplesmente conhecer o lugar que você vai tirar essa fotografia. E como é que você conhece um lugar? Acho que até alguns pontos que é um pouco óbvio para mim, na minha visão, mas que eu acho que passam muito assim desapercebido pela maioria mesmo das pessoas. E então eu vou listar aqui para vocês. Um desses pontos, então, é justamente você ir até o lugar somente para olhar mesmo e não para sair tirando foto. Então imagina, se você vai no lugar, você passeia pelos lugares, você conhece melhor e depois você vai em um outro momento e tira as suas fotos. Então eu acho que não tem forma melhor de você conhecer do que você realmente visitar esse lugar, né? Um outro ponto que a gente pode falar é que, digamos que seja um lugar longe, como é que você vai conhecer um lugar? Se você está indo viajar para um lugar longe, por exemplo, eu fui para o Egito, como é que eu iria conhecer o Egito antes de ir para lá, né? É uma ferramenta que eu uso muito, não sei se muitos de vocês já não usam essa ferramenta, que é o Google Street View. Sabe aquela ferramenta do Google Maps que você coloca lá o bonequinho e você vai tendo aí a visão, é uma visão de 360 graus do lugar e você pode ir, tipo, andando mesmo, como se você estivesse lá no local. Até mesmo os lugares que não tem esse
andar, entre aspas, você tem fotos, né, desses locais, e as fotos que você tem no Street View é um outro ponto que eu acho bom para você conhecer o local, que são fotos reais, não são fotos mascaradas, não são fotos editadas, geralmente são fotos realmente da versão do local nua e crua, né? Geralmente as fotos do Street View são assim, não são aquelas fotos realmente todas editadas. E esse seria o outro ponto, né? Você justamente para conhecer o lugar, você pegar, você olhar na internet que seja, ou por livros, revistas e afins, olhar fotos que não tenha essa edição, né? Olhar fotos recentes do lugar. Também não adianta nada você olhar fotos muito antigas. Você não vai estar conhecendo o lugar que você vai lá pessoalmente e tirar as fotos, né? Também valeria a pena você falar em olhar fotos de outras pessoas pela internet mesmo, foto de outros viajantes que estiveram lá. Eu acho que só essa questão de você olhar muitas fotos de outras pessoas, tem uma questão que talvez a gente tenha que tomar cuidado, que primeiro é justamente a questão da edição das fotos. Então, muitas pessoas fazem edições artísticas em cima das fotos e ela coloca ali toda a sua percepção artística em cima. Então, ela pode colocar ali um pássaro que não tinha, pode colocar ali um pôr do sol numa posição que não tinha, pode fazer aquela foto maravilhosa, noturna, com a galáxia no centro, sendo que não dá para ver daquela forma. Então, só tem que tomar um pouquinho de cuidado com essas fotos artísticas para você não se frustrar, né? Chegar lá no local e não tem aquele cenário para você tirar foto. A ideia aqui é que você possa tirar, você pode usar, né, essas dicas para tirar foto com qualquer tipo de equipamento, conforme eu falei nos vídeos anteriores. Então, é bom você olhar a foto de outras pessoas, mas só tomar cuidado com essa questão das fotos artísticas, né? De você olhar muito essas fotos artísticas. E também tomar cuidado para você não tirar essas mesmas fotos que você acabou de ver, né? Por mais que você ache interessante, mas é legal você chegar no lugar e você tirar essa foto diferenciada, que é justamente o tema do vídeo de hoje. É você tirar fotos únicas, fotos diferenciadas. Então, se você olhar muito as fotos que você vê por aí, essas fotos editadas ou não, de usuários comuns, você pode acabar se bitolando um pouco nessas fotos e tirar as mesmas fotos. Então, talvez você possa até usar o contrário disso, né? Você olha muito essas fotos e chegar lá, você tira fotos do contrário do que você já viu. Então, isso eu acho que daria muito certo e seria muito interessante. Outro ponto que eu acho que valeria a pena considerar é você pesquisar esses pontos, a cultura do local, antes de você visitar, né? Essa acho que também é uma das melhores formas de você conhecer um lugar. Então, por exemplo, se você vai viajar para o Egito, você pesquisar os pontos turísticos, como que esses pontos turísticos, os arredores, como que funciona toda a questão de locomoção no lugar, como que funciona toda a logística do local, né? E isso eu acredito que vai facilitar muito. Você tem muitas fotos, acho que uma foto que eu acho bem interessante falar é da foto das muralhas da China. Eu particularmente nunca fui nas muralhas da China, mas é muito interessante quando você
vê uma foto das muralhas da China, você vê aquela foto que não tem ninguém no lugar. E outro dia eu vi uma comparação, né, da foto real, sabe aquelas fotos do local real e da foto atual, né, da foto editada. Então a foto editada não tinha ninguém nas muralhas e a foto real, né, original, era um lugar completamente abarrotado de pessoas. Então eu acho que você pesquisar antes esses lugares, esses locais turísticos, você pesquisar sobre o cotidiano do lugar, ou mesmo se ele é muito visitado ou não, vai facilitar muito a sua vida na hora de você tirar a fotografia. Porque nossa, não tem nada mais frustrante do que você tirar uma foto de uma paisagem, tirar foto de um monumento, de uma estátua, e quando você vê, tem aquele monte de cabecinhas ali. É bem complicado e acho que ninguém gosta de tirar esse tipo de foto, né? E é muito desafiador você chegar e conseguir não tirar com as cabecinhas que estão lá no meio andando para lá e para cá. Você precisa, ou você tem muita paciência e fica lá esperando, ou você pode se precaver e ver todas as condições do local, né, antes. Você pode pesquisar então sobre esses pontos turísticos antes, a menos que você queira tirar a foto de todo mundo. Eu acho que vale a pena considerar essa questão. Um outro ponto que eu acho interessante considerar também levando para essa linha de raciocínio de você ir para algum lugar longe, algum lugar de ponto turístico, é justamente você perguntar pro guia, né? Perguntar antes de você chegar no lugar, você perguntar para ele um pouco mais sobre como funciona toda essa logística e você perguntar para ele quais são os pontos mais legais que você poderia tirar uma foto, você dizer que você tem essa intenção, né, de tirar algumas fotos, e eu tenho certeza que o guia vai te falar quais são os melhores pontos que você vai conseguir tirar essa foto. E uma outra questão também é justamente você perguntar para o guia, se ele for um morador local, né? Qual lugar que ele acha mais bonito. Eu acho que não tem melhor pessoa para perguntar isso do que o próprio morador, né? Que seja o guia ou que seja uma outra pessoa que você tiver essa oportunidade, não deixe passar. Pergunte qual que é o lugar que ele acha mais bonito. E eu acho que não tem melhor forma também de você conhecer o lugar que não seja pelos olhos do próprio morador. Então você faz essa pesquisa com ele antes de chegar até o lugar, e quando você chegar até lá, você já vai estar bem esperto aos pontos mais legais, aos pontos únicos para tirar essa fotografia. Então, com todos esses pontos que eu falei com você, você vê fotos de documentários, você pesquisar no Street View, você buscar informações culturais na internet, né? Você perguntar para o seu guia sobre o lugar que você vai visitar antes de ir. Todos esses pontos vão te dar aí quilômetros de vantagem na frente de algum turista que chega desprevenido e não conhece nada do lugar. Simplesmente por uma questão que para mim, na minha opinião, também é muito óbvia, porque quando você faz algo pela segunda vez, a tendência é que você faça melhor do que você fez a primeira vez. E como que você vai estar no lugar a primeira vez? Justamente se conectando com esse lugar, conhecendo esse lugar, né? Com todos os pontos que eu falei antes para você. E assim você consegue essa conexão para ter as suas fotos mais diferenciadas. Todos esses pontos que eu falei, então, vai fazer com que você chegue ao lugar pela segunda vez, porque você já conheceu, você já se conectou, você já fez todo a sua lição de casa. Se você pensar bem,
Se você, por exemplo, vai num lugar que é muito diferente do que você está acostumado e você nunca foi naquele lugar, você também tem aí uma predisposição para ficar tão chocado com aquele lugar, se ele for muito diferente, né, do que você está acostumado, que você vai literalmente sair atirando para todos os lados, tirar foto de todos os lados, e você não vai conseguir focar nos pontos realmente interessantes daquele lugar, né, daquele cenário. É como eu vejo pela minha própria experiência, quando eu fui para o Egito a primeira vez, eu tirei muitas fotos, mas no final das contas nem todas estavam tão interessantes, perdi muitas fotos, justamente por não conhecer, por não seguir os passos que eu falei para vocês, e depois eu acabei aprendendo isso de verdade, na raça mesmo, aprendi direto no lugar, mas aprendi e na segunda vez que eu fui, eu já consegui colocar tudo isso em prática, por isso que eu digo para vocês, eu passei por isso e eu acho que vale muito a pena considerar os pontos que eu falei para vocês. O recomendável mesmo é que você conheça o máximo, né, do lugar que você vai tirar as fotos, até por uma questão de você não se meter em enrascadas na hora que você está tirando a foto. Imagina, por exemplo, que você vá num lugar que é um pouco perigoso e você está lá com a sua câmera distraído, você vai estar correndo um risco. Então, você conhecer o lugar, você se conectar com esse lugar antes de ir até lá, propriamente dito, realmente vale muito a pena e vai fazer toda a diferença nas suas fotos. Depois vocês me contem aí, se vocês quiserem, no comentário, se vocês fazem algo diferente para você conhecer um lugar antes de ir até lá para tirar as fotos, que a gente troca aí umas figurinhas, vamos bater um papo a mais sobre isso, que eu acho bem interessante. E quanto mais ideias a gente tiver pra gente trocar, eu acho que é melhor e teremos fotos incríveis sempre, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado. Até o nosso próximo papo, então. Yala, yala!